Olá, chegamos no nosso quinto vídeo, em que estamos abordando as 10 partes ou 8 membros citados por Patanjali, que são os passos para a iluminação, no caminho pela prática do yoga. Só para fazermos uma recapitulação, nós começamos a falar no vídeo 2 a respeito dos niyamas e yamas. Niyamas são as nossas condutas em relação a nós mesmos, é a nossa disciplina. E os yamas é o nosso comportamento na direção dos outros, o nosso comportamento moral. No terceiro vídeo, nós falamos sobre asanas, que são as posturas psicofísicas, e a prática do pranayama, que são exercícios de respiração. No quarto vídeo, nós falamos sobre pratyahara, abstração dos sentidos, e dharana, que significa concentração. Hoje, e dando continuidade nessas etapas, nós vamos falar sobre dhyana, meditação, e sobre samadhi, a iluminação. Começamos pela meditação. A palavra meditação, ela pode assumir vários significados. Então, num campo mais racional, por exemplo, a meditação pode ser entendida como uma reflexão, como quando falamos assim: eu vou meditar sobre um livro ou trechos de um livro que eu li, sobre um filme que eu assisti, ou sobre uma notícia, sobre uma conversa. Então, aqui a meditação, essa palavra está sendo colocada num campo mais racional, objetivo. E também a meditação, outros já compreendem a meditação como sendo algo mais emocional, ligado ao campo emocional, como um estado de paz, tranquilidade, de harmonia. Então, esse estado de apaziguamento do nosso comportamento, de tranquilidade, é um estado emocional relacionado à palavra meditação. Outros já compreendem a meditação como sendo a própria capacidade de concentrar-se, de aprofundar cada vez mais a nossa concentração em algum objeto ou em alguma ação. E, nesse sentido, a meditação citada por Patanjali, a qual estamos falando aqui, ele tem uma relação mais próxima. Porque a meditação não é exatamente acionar o campo da razão, não é estarmos no estado de paz, de tranquilidade. Claro, isso pode ser uma consequência, causa e consequência da meditação. Porém, a meditação a que estamos nos referindo é a meditação presença, estado de presença ou concentração cada vez maior num objeto externo. Eu citei já o exemplo da árvore, concentrar-se numa árvore na chama de uma vela, de forma cada vez mais profunda. Ou então, concentrar em nós mesmos, na nossa respiração, nos batimentos cardíacos, num pensamento que seja, porém, sem envolver-se racionalmente, de forma objetiva com esse pensamento, ok? Então, a meditação é um estado de aprofundamento dentro da nossa consciência. Então, a prática da meditação, ou estado meditativo, ele é alcançado de forma consciente. E para nós darmos um exemplo sobre o que seria esse estado de, eu costumo dar o exemplo do sono. Então, por exemplo, nós estamos acordados, já deitados na cama, e de um momento para outro adormecemos.
E quando dormimos, essa passagem do estado de vigília para o estado do sono, que também vai ter várias etapas, o sono leve ao sono mais profundo, é justamente o estado, a gente pode comparar essa passagem da vigília para o sono, um estado de concentração dharana para o estado meditativo. Então, nós passamos de um estado a outro. E esse estado meditativo, ele envolve a presença no si mesmo. Não é em si, pode ser em si mesmo, mas não é a presença na nossa razão, no nosso campo racional. É a presença num campo mais aprofundado, no que chamamos si mesmo, essência, e Jung dá o nome de self, né? Que é a nossa a profundidade, o nosso ser, o ser em que nós habitamos, como pessoas, como personalidades ou personas, ok? Então, meditação é esse estado que alcançamos com a prática de todas essas etapas anteriores, desde os niyamas e yamas, passando pelos asanas, passando pelo pranayama, chegando no pratyahara, dharana e em seguida alcançamos o estado meditativo. E o samadhi é o próximo e último passo que nós vamos falar aqui. O samadhi ou iluminação também vai adquirir um sentido diferente para cada um. Então, o samadhi, para muitos que vivenciaram, que isso é mais comum entre aqueles que se dedicam quase que exclusivamente a uma prática de uma yoga mais profunda, né? Com esse objetivo de se atingir a iluminação, esses que já alcançaram o estado de samadhi dizem que é um estado de êxtase, em que a própria pessoa ela se confunde nesse estado com os universos todos, internos e externos. Então ela passa a se perceber, mas é uma percepção profunda, um estado extremo de concentração, em que ela se percebe fazendo parte de um todo e o todo fazendo parte dela. De tão profundo é esse envolvimento. E isso é difícil nós explicarmos aqui, nem aqueles que vivenciaram esse estado de meditação profunda, atingindo o samadhi, conseguem explicar as sensações e o que aconteceu durante esse estado. Mas vamos lá, falar sobre algo mais palpável. A iluminação para muitos pode ser o alcance de um conhecimento, pode ser aquele momento de descoberta em que alcançamos uma sabedoria, e que nós podemos chamar de autoiluminação, aquele momento em que nós descobrimos, de repente, sabemos que não é de repente, passamos por várias etapas até chegar ali, mas de repente vem uma luz, de repente vem um estalido, de repente chega-nos uma informação que precisávamos para tomar uma decisão nas nossas vidas, para seguir a nossa vida no âmbito familiar, profissional, para escolhermos até uma profissão, um caminho a seguir, resolvemos uma situação embaraçosa com alguma pessoa, né? Então, esse é o momento da chamada autoiluminação. Por isso que, atualmente, eu prefiro chamar esse caminho, a iluminação, essa última etapa de autoiluminação. Aprendi e estou aprendendo no despertar da consciência, nos estudos que fazemos, junto a esses grupos de estudo, dessa equipe do despertar da consciência, que também traz esses ensinamentos do yoga, ensinamentos de várias, vamos chamar, religiões, né, de várias vertentes,
unindo, integrando tudo na direção do autoconhecimento. E lá no início eu falei um pouco sobre a minha trajetória profissional para chegar até aqui, principalmente estudos na minha vida acadêmica ou em outras áreas também que eu estudei, estudo, grupos que eu participo. E agora vou falar rapidamente sobre como eu vivenciei e vivencio esses passos. Bom, inicialmente tudo começou em 2006, quando eu comecei a fazer terapia, né? Por ter um interesse em descobrir sobre mim, porque eu sentia aquelas emoções, porque eu tinha algumas necessidades e interesses até diferente de outras pessoas, e todos nós os temos, mas esses interesses e necessidades, de alguma forma, estavam sendo um pouco um entrave na minha vida. E aí, quando eu me dispus a me conhecer por meio da terapia, o que acontece? Várias portas foram abrindo, né? E essas portas foram me direcionando para esse caminho que eu escolhi. Então, aí vieram os cursos Linguagem do Corpo, o Reiki, Yoga, danças circulares, a própria dança do ventre, que eu também faço, e outras, o despertar da consciência, os estudos espiritualistas e o curso de arte-terapia, que eu também fiz, nessa mesma, seguindo essa trajetória, esse caminho. Então, quando nós nos abrimos para nos conhecer, e quando esse desejo se transforma em vontade, que eu também aprendi, vontade como sendo gerente do pensamento, então tudo é direcionado para essa autorrealização, para isso que nós chamamos de libertação. Por quê? Nós sabemos que para nós termos liberdade, não basta apenas quebrarmos amarras, como muitos dizem, mas sim nós entrarmos cada vez mais na profundeza do nosso ser, descobrimos dentro de nós a sombra, a parte das sombras, mas também muita luz, muito conhecimento, né? E isso tudo faz com que nós tenhamos um outro conceito sobre nós mesmos. Então, nós vamos muito além do ego, muito além do pensamento, do que acham que nós somos, do que nós achávamos que éramos, para algo muito mais amplo. E esse processo, muitos dizem ser dolorido e tudo mais, ele é muito profundo. Ele requer, sim, né, a nossa persistência. Mas o caminho, cada etapa do caminho, nós vamos vivenciando essa iluminação, né? Nós vamos vivenciando todas as etapas, como Patanjali nos cita, todas as etapas em cada parte do caminho. Então, como se acendesse pequenas luzes, e aí essa luz acesa faz com que nós possamos abrir outras portas. E assim nós vamos conhecendo o si mesmo que existe dentro de nós. O convite que fica aqui é para que vocês revejam os outros vídeos, deem sugestões, que vocês participem de alguma forma. Eu pretendo futuramente fazer uma live, ainda não cheguei nesse ponto, mas eu pretendo fazer isso. E também convido para que vocês experimentem as etapas desse caminho, vivenciem, não somente assistam e curtam os vídeos, vivenciem isso, por meio do yoga, por meio da arte-terapia,
por meio da dança, por meio, enfim, que vocês escolherem, para que nesse encontro consigo mesmo, a iluminação de cada um consiga iluminar toda a humanidade. E assim seguimos nosso caminho rumo à evolução. Então, gratidão pela atenção de vocês, pelo carinho, e nos encontraremos para frente. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar e-mail, ou por meio assim no contato mesmo, do Facebook, enfim, me coloco à disposição, ok? Gratidão, fiquem todos muito bem, paz e bem, namastê.